E eu quero falar hoje sobre manter o foco. O Espírito Santo colocou essa mensagem ao meu coração. Comentava com a minha esposa que fazem 12 anos que Deus me deu esse sermão que eu vou pregar aqui essa noite. Fazem 12 anos desde a primeira vez que eu preguei esta mensagem. E eu queria... Ele trouxe à memória novamente, eu quero compartilhar com você esse texto esta noite. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 57. Capítulo 9 do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, versículo de número 57. Se você achou e pode, diga amém. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você pode, diga amém. Queridos, nós temos algumas concepções sobre as verdades do Evangelho, e algumas delas de fato são falhas. A gente às vezes compreende algumas verdades do Evangelho de forma equivocada. Quando eu falo a gente, eu me incluo no meio disso. Nós temos algumas concepções sobre o Evangelho que são equivocadas, que são erradas, que são distorcidas. Uma delas é quando nós afirmamos que Deus não faz acepção de pessoas. Pastor, isso é errado? Até certo ponto não. De fato, quando o quesito é salvação, não há acepção de pessoas. Não há escolhas especiais. Deus salva quem crê. João 3,16 diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, uma vez crendo, independente de quem seja, de quais condições esteja, de como se encontre, se crê em Cristo, será salvo, porque essa é uma verdade do Evangelho. No entanto, a gente não pode ampliar essa questão de acepção ou de escolha. Deus não tem ou não faz acepção de pessoas para salvar. No quesito escolha, no quesito chamado, no que tange a propósito, cada um tem o seu propósito, cada um vai viver de acordo com aquilo que Deus projetou para a sua vida. E uma vez nós compreendendo isso, compreenderemos que sim, quando o fato é propósito, ele vai escolher especificamente algumas pessoas para algo específico. Pastor, melhor a explicação para que eu entenda. Nem todo mundo foi chamado para pregar, nem todo mundo foi chamado para cantar. Então, se eu digo que Deus chamou uns para cantar e outros não, eu estou dizendo que Ele fez uma espécie de acepção para escolher alguns. Se eu digo que uns foi escolhido para pregar, se eu digo que uns foram escolhidos para servir, se eu digo que outros foram escolhidos para algum outro propósito, eu estou falando que Deus sim, Ele diferencia as escolhas em classes, se é que vocês me entendem. Entendendo isso, eu quero que você compreenda que nem todo mundo que Deus escolhe, ou nem todo mundo que Deus chama, servirá a Ele de forma certa, e nem todos aqueles que se dispõem a fazer, terá o seu serviço aceito por Deus. Eu sei que isso é meio complicado de entender, porque na nossa mente, e principalmente na nossa mente da religião, na nossa mente no contexto igreja, a gente compreende que todo aquele que quer vai fazer, e Deus vai aceitar, e Deus vai abraçar, mas não funciona dessa forma. Os discípulos de Jesus não foi quem quis ser discípulo.
Os discípulos de Jesus foi quem Jesus quis que fosse. Os 12, não foram eles que escolheram Jesus. Os 12, foi Jesus que escolheu eles. Quando Jesus vai mandar 70 para pregar, é Jesus que diz, é esses 70 que eu quero. Vocês compreendem o que eu estou querendo pregar? Para salvar, para lhe ouvir, para caminhar no meio da multidão, qualquer um podia ir. Agora, para ser discípulo, não, para ser discípulo, é Jesus, depois de um período de oração, que vai escolher um por um. E entre eles ainda apareceu Judas, que há quem diga que foi um erro de escolha, e não foi. Jesus não errou quando escolheu Judas. Não. Se eu digo que Jesus errou quando escolheu Judas, eu estou dizendo que Jesus erra. E ele não erra. Jesus não errou. Há um ensino muito profundo. E o ensino profundo é que até aqueles que não são aptos no que se tange a caráter, também podem ser escolhidos por Deus. Mas isso aí é assunto para outro momento. O que eu quero deixar claro aqui esta noite, e aí a gente entra no texto que lemos, é que existiram pessoas, pastor Mateus, que Jesus não quis. Eu vou repetir, eu quero que você grave, por mais pesado que seja isso. Existiram pessoas, e o texto vai me falar de 3 pessoas que Jesus não quis. Eles até queriam servir a Jesus, mas Jesus disse, eu não quero. Vocês, eu não quero. Eu sei que talvez a sua mente deu uma bugada, porque nesse evangelho que a gente vive, esse evangelho cor-de-rosa, né? Que tudo está certo e que está tudo bem, que está todo mundo dentro dos braços de Jesus. Às vezes a gente não consegue compreender essa ideia, mas sim, o texto que lemos está falando de 3 pessoas. Dentre as 3, uma Jesus chamou e 2 se auto-chamaram. Uma Jesus disse, eu quero que você me siga. Outras 2 disseram, eu quero te seguir. E Jesus rejeitou os 3. Pastor, o senhor está me dando medo. Se Jesus rejeitou esses homens, por que ele não me rejeitaria? Vamos lá? O texto de Mateus, me fala a memória o capítulo agora, mas quando Mateus vai falar sobre esse mesmo episódio, ele diz que um era escriba e o outro era fariseu. Então ele deixa muito claro que eram homens estudados, homens iletrados, homens que até então tinham um caráter ilibado, se assim nós podemos falar. Então vamos lá? Não foi nem caráter, nem muito menos conhecimento ou capacidade que fez Jesus rejeitá-los, porque isso eles tinham. E Jesus não escolhe ninguém por capacidade. Ora, se Jesus fosse escolher por capacidade, ele aceitaria esses 3 e rejeitaria Pedro, Tiago e João, entre outros, porque esses outros eram muito mais incapazes do que esses. Não é capacidade. Pastor, se não é capacidade, se não é caráter, o que é que faz Jesus rejeitar alguém? O que é que faz Jesus olhar para alguém que diz, eu quero servir, Jesus dizer, mas eu não quero o seu serviço? O que é que faz alguém ter o seu serviço rejeitado por Cristo? Vamos para o texto? O primeiro deles chega até Jesus com uma certeza muito grande, mas ele é tão convicto no que quer, que ele olha para Jesus e fala, seguir-te-ei, para onde quer que tu fores. E aí Jesus vai responder. A resposta de Jesus para ele não é, bora comigo meu filho, me siga. Não, a resposta de Jesus para ele é, a raposa tem covil, o passarinho tem ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Tem muita gente que usa esse texto para afirmar que Jesus estava dizendo que ele não tinha onde morar, e não, Jesus tinha casa. Deixar isso bem claro aqui, Jesus não era nenhum mendigo não, irmão, nenhum morador de rua, Jesus tinha casa. Pode não ser a casa de praia, que alguns dizem, pode não ser uma mansão, como outros falam, mas Jesus tinha uma casa. Isso aí é bíblico, é fato. Marcos 2 diz que ele estava em casa. Jesus tinha uma casa. Quando o texto fala que a raposa tem covil, os passarinhos têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar, há uma linguagem mais próxima do original que não fala não tem, mas fala não sabe onde reclinará a cabeça. O que Jesus estava dizendo é, eu saio hoje para pregar e eu não sei quando volto. E enquanto estou na missão, eu não sei se eu durmo ao relento, se eu vou dormir em um ambiente confortável, ou se eu vou dormir em um ambiente desconfortável. O que Jesus estava querendo falar era sobre o descanso e não sobre moradia. Compreendeu? Diga amém. Então grave na sua mente, a primeira informação é que Jesus tinha casa. Não caia nessa coisa, não, Jesus não tinha casa. E Jesus morava onde, irmão?
Na casa dos outros? Não, ele tinha a casa dele. Pode não ser uma mansão, mas era uma casa. Eu não sei como era também, não sei se era grande, se era pequena, eu sei que era uma casa. Então vamos lá? O que Jesus está falando para eles é: vocês estão achando que eu vou com certezas. Vocês estão achando que eu vou sabendo de tudo que vai acontecer, mas o que eu quero deixar claro para vocês é que andar comigo é viver debaixo de incertezas. Andar comigo é não saber como será a noite. Conseguiu compreender? Andar comigo é não saber como vai ser a estrada. Vocês vão sair de casa, ok, mas o que vai acontecer na estrada? É uma incerteza. A vida com Deus é uma incerteza. A gente sabe do nosso hoje, a gente sabe do agora, mas amanhã, como é que vai ser? E o amanhã, o que é que vai acontecer? Alguém aqui sabe? Alguém aqui tem uma bola de cristal para saber? Não. Nenhum dos homens que foram chamados por Deus, nenhum daqueles que viveram com Cristo, viveram debaixo de certeza, sabendo de tudo que ia acontecer na sua vida. Teve algum que viveu assim? Não, nenhum viveu. José passa por todo o processo sem saber. Pedro passa por todo o processo sem saber. Paulo, quando é encontrado por Cristo no caminho de Damasco e recebe dele a missão, não sabe o que é que vai acontecer com a vida dele, porque a vida cristã é uma vida de incertezas. Era muito bom se nós soubéssemos tudo o que vai acontecer na nossa vida. Não seria mais fácil? Não seria mais fácil se você soubesse o que vai acontecer na sua vida daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano? Como seria muito fácil. Seria fácil demais. Mas a gente não sabe, prova que a gente não sabe, que a gente programa algumas coisas e as coisas que acontecem totalmente ao contrário do que programamos. Porque a vida do crente é uma vida de incertezas. O que Jesus está dizendo para este homem, para o primeiro homem é: você não está pronto para viver de incertezas, você está querendo ter convicções, e eu não vou lhe dar convicções. Eu não vou lhe dar a convicção do que vai acontecer, não. A única convicção que o crente tem é que Jesus vai voltar e que se ele estiver pronto ele sobe. E mesmo assim, na convicção que eu disse, eu ainda usei o se. Porque nada na nossa vida é convicto, irmãos. Quem já passou por prova aqui, levante a mão. Quantos sabiam quando a prova ia acabar? Levante a mão. Não, quando você entrou na prova, você sabia, vai durar 7 dias. Ninguém. Não existe convicção na caminhada com Deus. Eu vou lhe mostrar que não existe convicção. Você lembra daquele texto, Salmo de número 37, se não me falha a memória? O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Não é isso? O choro, não, vem comigo, o choro. Então ninguém sabe se o choro vai durar uma noite só, porque o texto diz que o choro pode durar. O texto não está afirmando o choro vai durar, porque nem o tempo de choro a gente sabe quanto vai ser. A gente tem a certeza que quando amanhecer virá a alegria. Mas quando é que amanhece? Quando é o amanhecer? Alguém sabe me dizer quando é o amanhecer? E eu não estou falando no contexto natural das coisas, estou falando no contexto espiritual. Tem gente que está vivendo a noite e tem 10 anos. Tem gente que está vivendo a noite e tem 20 anos, porque ninguém consegue determinar as coisas que vão acontecer. Só que Jesus está indo um pouco mais longe. Jesus vai usar duas coisas, deixa eu adiantar. Jesus vai usar 2 animais para tentar exemplificar aqueles homens. O primeiro deles é raposa. Qual é o primeiro? Eu vou dar 2 características da raposa que são rápidas para nós concluirmos aqui e caminharmos para o segundo personagem. A primeira delas é que a raposa destrói a vinha sem a necessidade, primeiro, de plantar, segundo, de comer. A raposa não come a vinha, a raposa só faz questão de destruir, e ela quer destruir aquilo que ela não plantou. Vou repetir isso aqui. Ela quer destruir aquilo que ela não plantou. O que Jesus está dizendo é: vocês nem plantaram e já estão querendo destruir. Ninguém vive com Deus sem plantar primeiro. Vocês compreendem o que eu estou querendo pregar? Ninguém vive com Deus sem lançar uma semente primeiro. Primeiro a gente planta, depois é que a gente colhe. Quer ver uma segunda característica da raposa? Cantares vai falar sobre isso, quando a noiva grita dizendo: apanhai-me as raposas e as raposinhas. Eu não sei se tem alguém aqui que é da roça e sabe do que eu estou falando. O que faz mais medo na lavoura não é a raposa velha, porque a raposa velha é fácil de pegar. O que faz medo
na lavoura é as raposinhas pequenas, porque a raposa se esconde dentro da toca, né, do covil dela, e as raposinhas é que atacam, e elas que são difíceis de pegar. Jesus não chama eles de raposinha, Jesus chama eles de raposa, ou seja, do que está escondido. Vocês nunca dizem quem de fato é. Vocês nunca falam quem de fato é. Vocês mostram, vocês atiçam os outros para fazer, vocês atiçam os outros para criar os problemas, mas vocês nunca são de fato verdadeiros. Não é vocês que se mostram, vocês mostram os outros, mas a vocês não se mostram. O que Jesus está dizendo é: vocês têm capacidade, mas vocês não têm verdade. Vocês são inteligentes, mas vocês não são sinceros. Vocês são sábios, mas vocês são entendidos, mas vocês não têm verdade na palavra e nem no comportamento. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: eu prefiro alguém leigo, mas sincero, do que um conhecido mentiroso. O que Jesus está dizendo para nós é: eu não tenho problema com a tua falta de incapacidade, ou melhor, com a tua falta de capacidade. Eu não tenho problema com os teus defeitos, eu tenho problema com a tua falta de sinceridade. Ô irmão, tenha qualquer problema com Cristo, mas no seu relacionamento com Ele, seja totalmente sincero. Às vezes a gente acha que a gente tem a capacidade de enganar Deus. Às vezes a gente acha que a gente tem a capacidade de passar a perna em Jesus e passar uma imagem para Jesus do que não somos. E Jesus esta noite está olhando para nós, está dizendo: seja de verdade comigo. Não se esconda atrás de alguém ou de algo. Não, seja de verdade. Eu não tenho problema com o radicalismo, desde que o radicalismo seja a sua verdade. Eu não tenho problema com o progressismo, desde que o progressismo seja a sua verdade. Eu não tenho problema com as suas certezas, desde que as suas certezas sejam de verdade. Mas seja verdadeiro com Deus. Você compreende o que eu estou querendo falar? O homem segundo o coração de Deus nunca foi um homem perfeito. Um homem segundo o coração de Deus foi um homem adúltero, assassino, mas verdadeiro. Não estou mandando ninguém ser adúltero e assassino, pelo amor de Deus. O que eu estou querendo deixar claro aqui é que por mais que você cometa a pior barbárie da face da terra com Deus, seja sincero. Eu sei que tem muitos pais e muitas mães aqui, vocês sabem do que eu estou falando. Em algum dia na sua vida, se de fato você quis que seu filho fosse verdadeiro com você, você sentou com ele, olhou para ele e falou: cometa o erro lá fora, mas quando você vir até mim, não esconda de mim o que você fez. Jesus, como teu pai, está olhando para você essa noite, está dizendo: não seja raposa, não se esconda dentro do covil, seja verdadeiro. Alguém ouve esta voz de Deus falando conosco esta noite? Seja verdadeiro, não se esconda dentro de uma toca, seja verdadeiro, carregue verdade na sua boca. Carregue verdade no seu comportamento. Você não precisa se parafernalhar de uma imagem perfeita. Você não precisa criar uma indumentária de alguém sem defeitos. Não, seja defeituoso, mas seja verdadeiro. Carregue verdade do que você fala. A raposa tem covil, os passarinhos têm ninho. Olhe para quem está perto de você com muito carinho, só para esquentar um pouco essa noite. Olhe para ele com muito carinho e diga para ele: seja até um passarinho, mas não fique no ninho. Pastor, qual é a ideia do passarinho no ninho? O passarinho no ninho é aquele que sempre depende de alguém. Aleluia. O passarinho no ninho é aquele que sempre depende do alimento de alguém, da palavra de alguém. E o Espírito que comanda a gente está olhando para nós e está dizendo: eu lhe trato como a águia trata o seu filhote. Cresceu, penhasco, chega no ninho e eu empurro. Ou aprende a voar ou cai. Mas depender dos outros, você não fica dependendo a vida toda. Jesus não chamou ninguém para viver a vida toda: ore por mim.
Jesus não chamou ninguém para passar a vida toda, irmão, me dá uma palavra de Deus. Não, irmão, não é a vida toda assim, não. Uma coisa é o início da fé, uma coisa são os primeiros passos em Cristo, onde você precisa ser discipulado. Mas tem gente que está 15, 20 anos, 10 anos, 5 anos dentro da igreja e ainda está no início da fé. Ele não sabe dobrar o joelho para orar, alguém tem que orar por ele. Ó, irmão, pelo amor de Deus, vocês são maduros para entender o que eu vou falar aqui, não são? Pelo amor de Deus, vocês não interpretar o que eu vou falar aqui de forma errada. Em nome de Jesus, me ajude. Mas por favor, entenda o que eu vou lhe falar. Eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum em acabar o culto e alguém me procurar para receber uma oração. Não tenho problema nenhum. Pode me procurar, eu vou orar por você com o maior carinho do mundo. Com o maior carinho do mundo. Mas tem gente que não tem cabimento, não, irmão? Tem gente que não tem semancol, não? Aqui não, aqui nunca aconteceu aqui. Nunca, é sério mesmo, nunca. O que eu vou falar aqui nunca aconteceu aqui. Mas eu dirigi a culto em uma igreja. Por 2 anos eu passei pregando todas as quartas-feiras na igreja. Dos 2 anos, 1 ano e meio, toda quarta-feira, quando acabava o culto, a irmã vinha me procurar depois do culto. Ora por mim, pastor. Eu falei, não tem condições. De novo, meu Jesus. Todo o culto era uma bênção. Deus descia, falava, aquele poder, quando ela chorava, quando acabava, ela falava, pastor, estou precisando de uma palavra. Eu dizia, ô bênção, eu preguei 1 hora, e em 1 hora não teve uma palavra de Deus para a tua vida. Não teve nada que você conseguiu receber. Em 24 horas do dia, não tem 30 minutos que você dobre o joelho e possa orar pela sua vida e receber de Deus uma palavra. Ô irmão, você não está na lei. Eu vou repetir, você não está na lei. Você não precisa de sacerdote para ouvir a voz de Deus. Você não precisa de homem para te levar a Deus. Quem te leva a Deus é os teus joelhos. Dobra o joelho que Deus fala contigo. Você é um passarinho que tem que sair do ninho. Saia do ninho. Deus não tem paciência com quem depende dos outros a vida toda. Não tem. Os discípulos tinham Jesus. Alguém pode me apresentar algum professor melhor do que Jesus Cristo? Jesus ensinou ele por 3 anos. Depois de 3 anos, Jesus disse, vou deixar vocês sozinhos. Andem só, caminhem só, vou embora. Eu não vou deixar vocês órfãos. O Espírito Santo será o Consolador. Será o quê? Isso aqui é para você guardar. Chave, código, tá? Pega. Para você aprender isso aqui e nunca mais esquecer. O Espírito Santo é o quê? Consolador vem de ajudador. Aquele que auxilia. Ele nunca vai fazer nada por você. Vou repetir, o Espírito Santo nunca vai fazer nada por você. O Espírito Santo auxilia você a fazer aquilo que você já está fazendo. Ele é um auxiliador. Ele está do teu lado para dizer assim, ó, no dia que você precisar, no momento que você precisar, eu estou aqui. Você compreende o que eu estou falando? Eu estou aqui, na hora que você precisar, no momento que você precisar, eu estou aqui. Mas eu te ensinei a caminhar sozinho. Caminhe, aleluia, caminhe. O Espírito Santo está dizendo para alguém, sai desse ninho, não limita a tua visão e não limita o que eu tenho para você. O que eu tenho para você é muito maior. Então para de ficar dependendo da ladainha de alguém. Ô irmãos, gente egocêntrica, narcisista e prepotente é quem quer te manter sempre dependendo dela. Pastor que é pastor, pastora que é pastora, homem de Deus que é homem de Deus, não cria discípulo para depender, cria discípulo para caminhar com as próprias pernas. Eu amo esse texto, eu já falei com vocês sobre esse texto e eu vou repetir. Salmo de número 23. Quem aqui sabe de qual Salmo 23? Levante a mão. O sangue de Jesus tem poder. Bora aprender, pelo menos o Salmo 23 você tem que saber de qual, tá amarrado. O Senhor é meu pastor, deitar-me faz em verdes pastos, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Volta para o início e a gente agora vai fazer uma exegese do texto. Nome bonito, né, irmão? A gente vai interpretar esse texto de forma bem clara para você compreender. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o...
e nada me faltará. Deitar me faz. Quem é que me faz deitar? Quem é que me faz deitar? Irmão, me ajuda a pregar. Deitar me faz. Quem é que me faz deitar? Deitar me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Quem é que me guia? Refrigera a minha alma. Quem é que refrigera? Deita-me novamente. Quem é que me deita? Ainda que eu ande. Quem é que anda? Não, quem é que anda? Quem é que anda? Sabe o que é que o texto está dizendo? Eu já te deitei, eu já te refrigerei, eu já te guiei. Agora levante e ande, porque você aprendeu a andar. O Espírito Santo está dizendo, a maturidade espiritual tem que chegar para todo mundo. Ninguém vive no ninho a vida toda. Bora, eu criei asas em você para voar. Oh, glória, alguém recebe essa palavra esta noite? Eu criei asas em você para voar. Eu criei asas para você aprender coisas maiores. Eu criei asas para você atingir objetivos maiores. Então não limite a visão ao ninho. Abre as asas e voa. Aleluia. Segundo, para a gente começar a concluir, o segundo se oferece. O primeiro é Jesus que chama. O segundo é Ele que diz. Perdoe-me. O primeiro é Ele que se oferece. O segundo é Jesus que chama. Jesus olha para ele e fala, segue-me. E esse aqui tem uma problemática, porque tanto a desculpa dele como a resposta de Cristo, a desculpa dele soa como uma desculpa positiva, legal, e a resposta de Jesus soa como uma resposta muito insensível. Porque olha o que o texto diz. Deixa-me primeiro que vai enterrar o meu pai. Irmão, pelo amor de Deus. Se coloque na função de um pastor da igreja. Imagine um obreiro seu chegar para você e falar, pastor, eu vou vir para o culto, mas primeiro eu vou passar no enterro de meu pai, e depois eu volto para o culto. Qual é o pastor que vai olhar para Jesus e falar, vai falar que nem Jesus, deixa os mortos sepultar os mortos? Irmão, nunca mais tu voltar na igreja. Estou mentindo? Mas aí a gente precisa entender o contexto e a fala de Cristo. Depois que eu explicar vai ser boa mesmo. Deixa eu falar uma coisa aqui. A gente precisa entender o contexto e o que Jesus está querendo falar. Vamos lá. A fala de Jesus, ou melhor, a fala dele é, deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Não é isso? Não é isso? Em algum momento no texto ele fala, deixa primeiro eu ir para o velório de meu pai. Deixa primeiro eu participar do enterro de meu pai? Não. Ele está dizendo que primeiro ele quer esperar o pai morrer. Vocês compreenderam agora a diferença? Não é que o pai está morto e o enterro está acontecendo. É que ele quer esperar o pai morrer. Por quê, pastor? Porque o filho não tem direito à herança antes da morte do pai. O que ele está dizendo é, primeiro eu vou pegar a herança, botar no bolso, depois eu venho. O filho só tinha direito à herança se o pai desse. Lembra do filho pródigo? Pai, me dá a minha parte. Como o pai decidiu dar, aí o filho recebeu. Mas se o pai decidir não dar, acabou. Ele só pode pegar a herança depois da morte. Compreendeu? Diga amém. Então o que é que ele está dizendo? Deixa eu primeiro pegar o bambá de painho, botar no bolso, porque aí eu venho com tranquilidade, com estabilidade de servir. Alguém compreendeu? Aí Jesus vai olhar para ele e vai falar, ô filhinho, tu quer me seguir? Mas para me seguir, tu está atrás de estabilidade primeiro. Sabe qual é o seu problema? É porque quem me segue tem que confiar em mim. E você não quer confiar em mim, você quer confiar naquilo que você vai pegar na mão de seu pai. Ah não, irmão, pelo amor de Deus, sei que você entendeu. Você não quer confiar em Deus. Você não quer estar preso em Deus. Você quer ter uma certeza da terra. E a partir da sua certeza da terra, crê que Deus pode fazer. Compreendeu? O que aquele homem estava dizendo para Cristo é, eu creio que o Senhor pode me sustentar. Creio. Mas primeiro deixa eu pegar a herança, porque se o Senhor não me sustentar, eu tenho uma herança aqui. É aquele tipo de gente que diz assim, eu preciso ter um segundo escape. Eu preciso ter uma válvula de escape, porque se isso aqui não der certo, eu tenho outra coisa para fazer. Compreendeu? E o Espírito Santo está dizendo, comigo não dá. Ou vai ou racha. Ou quer ou não quer. Agora para ficar com um pé aqui e outro lá, serve não.
Posso traduzir em miúdos? Jesus está olhando para alguém aqui essa noite e está dizendo: seu problema é que assim, você deixou de ir para a festa, deixou, mas você não apagou o contato de quem ia com você. Porque na sua cabeça se não der certo aqui na igreja, eu tenho o contato dele, é só ligar de novo. Você deixou de fazer aquelas coisas, mas você ainda tem tudo na mente, você ainda tem todos os contatos, está tudo guardadinho no teu celular. É só alguma coisa dar errado aqui dentro que tu, sabe como é que funciona servir a Deus? 1 Reis, quem gosta de Bíblia aqui, diga glória a Deus. Eu acho que quem não gosta de Bíblia nem vem no culto, nem vem, não tem nem como vir. 1 Reis capítulo 19, e eu já caminho para concluir. 1 Reis capítulo 19, versículo de número 19. Partiu, pois, Elias, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, ou seja, ele estava na última. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu, após Elias. E disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe. Aqui no caso é despedida, é diferente. E então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, por que tenho eu feito? Versículo 21, voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, que era a junta que ele estava, e os matou, com aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo e comeu. Eliseu olha para Elias e fala: eu vou te seguir, vou. Mas antes de te seguir, eu vou matar os bois. Mas quem mata os bois e deixa os carros, se voltar, é só comprar outro boi. Tem uns carros ainda. Sabe o que ele faz? Ele mata os bois e mata os carros. Como se dissesse: eu estou saindo daqui e eu nunca mais. Você quer seguir a Deus, mas você não quer matar os bois. Você quer seguir a Deus, mas não quer cortar os laços. Você quer seguir a Deus, mas quer manter os contatos. Você quer seguir a Deus, mas quer manter as mais influências. Você quer seguir a Deus com a desculpa de dizer: ah, pastor, mas para seguir a Deus eu não preciso virar bicho do mato e não ter amigo. Quem lhe disse que é isso? Amigo do mundo tem quem é maduro o suficiente para ter. Agora você, que no primeiro convite está lá, vai ter amigo para quê? Corta o laço. Corta o laço. Corta o laço. Corta os laços. No primeiro convite teu coração balança. Vai querer para quê? Foi só ligar e falar: bora, meu filho, por São João de São José. Teu coração balançou. Bora pra Serrinha. Fez dar risada, né? Vocês gostam. Bora. Vai ter para quê, irmão? Amizade tem quem tem maturidade para ter. Se você não tem maturidade para influenciar, vai ter amizade para quê? Para ser influenciado? Para virar chacota, para alguém olhar para você e falar: olha lá o crentinho. Porque na tua frente é teu amigo. Quando vira as costas, a primeira pessoa a falar, aí, ó, não disse? Era ele, é ela. É o primeiro, pode ter certeza. A demora é tu virar as costas. O que Jesus está dizendo para aquele homem é: se quer me seguir, esquece o resto. Comigo não tem estabilidade. Comigo você larga tudo e vem. Terceiro, e eu fecho a Bíblia. Pai, mestre, vou te seguir. Primeiro deixa-me despedir dos de casa. Aqui é diferente de Eliseu. Porque a linguagem bíblica que eu uso, e talvez ela seja mais próxima do original, ela não fala deixa despedir dos de casa. A linguagem fala dos que estão em casa. Ele está dizendo: meus amigos estão lá, meus parentes estão lá. Deixa eu ir para a última reunião. Vocês compreendem? Deixa eu ir para o último encontro. Eu ainda gosto daquele ambiente, deixa eu ir para lá. Aí Jesus olha para ele e fala uma frase icônica, que pelo menos uma vez na sua vida você já ouviu, e talvez você ouviu de forma errada. Jesus olha para eles e fala: aquele, pois, que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Eu vou explicar essa frase uma vez só, eu não vou repetir, é só uma vez. Se você pegar, você dá um glória para tremer essa casa. A gente usa essa frase sobre quem quer desistir.
sobre quem quer parar, para quem quer deixar de fazer as coisas. E essa frase não está falando sobre quem quer desistir, sobre quem quer parar. Não. Se essa frase dissesse sobre quem quer desistir, quem quer parar, essa frase não estava escrita, ou Jesus não falava aquele que põe a mão no arado e olha para trás. Ele diria aquele que põe a mão no arado e tira a mão do arado. Ele não está falando de quem soltou o arado. Ele está falando de quem está com a mão no arado, olhando. Ele deixou de fazer, ele ainda está fazendo. Ele só está fazendo olhando para, vou repetir, ele está fazendo olhando para, grava. Alguém aqui já viu boi arando terra ou alguém arando terra? Já viu? Você já viu? Ou você já arou terra? Se você já arou terra ou se você já viu alguém arando terra, se alguém estiver arando a terra e não estiver concentrado no arado e ficar olhando para um lado e para o outro, o arado vai sair todo torto. E alguém depois vai ter que vir consertando tudo de novo porque ele fez de qualquer jeito. O que Jesus está dizendo é, se quer fazer, faça da melhor forma. Eu vou repetir, isso aqui eu vou repetir. Se quer fazer, faça do melhor jeito. Se quer fazer, não fique com o foco dividido, olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para trás. Não, solte, deixe de fazer, mas não faça de qualquer... Eu posso repetir isso aqui? É melhor não fazer do que fazer de qualquer jeito. É melhor não ir do que ir de qualquer jeito. É por isso que Jesus está dizendo, eu te dei um talento para você, eu te dei um propósito, e seu problema é que você quer viver o propósito, mas ao mesmo tempo que você quer viver o propósito, você quer olhar para a esquerda, você quer olhar para a direita, você quer olhar para trás, você quer conversar com fulano, você quer conversar com Beltrano. Você está tão distraído no propósito que eu te dei, que você não se concentra no que eu mandei você fazer. Você está tão distraído naquilo que eu mandei você fazer, que você não se concentra naquilo que eu entreguei na sua mão. A ordem de Deus para nós é foca no arado, mantém os olhos no arado, não tira os olhos do arado. Você percebe que a ideia de Gesem, Sambalat e Tobias nem sempre é fazer você desistir da reconstrução, às vezes é só tirar a tua atenção. Entende? Que Satanás não precisa fazer você desistir de trabalhar para Deus, ele não precisa fazer você desistir do teu propósito, ele só precisa fazer você se manter no propósito, mas não se manter com a atenção devida nele. Deus está dizendo, o propósito que eu te dei retém de você, quer de você, cobra de você atenção completa, entrega completa. Não dá para dividir a entrega ao propósito, ou entrega 100% ou não entrega nada, mas não fica olhando para um lado. Oh glória! Você pode segurar na mão de quem está perto de você, por favor. Segure na mão dele, segure na mão dela. Olhe para ele, olhe para ela e diga, se dedique ao propósito, se entregue ao propósito. Quer pregar? Leia mais, ore mais. Quer cantar? Aprenda a cantar. Saiba o que é uma nota, saiba o que é subir, saiba o que é descer. Quer fazer obra? Se dedique. Aprende o que é ser um obreiro, aprenda o que é ser um diácono. Não faça de qualquer jeito. Quer fazer algo na tua vida secular? Vai, se dedica, se entrega. Não existe nada que não tenha sucesso. O que me faz ter sucesso não é o que eu faço, mas é como eu faço. A sua entrega vai determinar aonde você vai chegar. Se entregue por completo, se entregue por completo. Oh glória! Ora macalama xandarakamai. Pode aplaudir a Jesus. Eu não quero fechar a conta aqui. Eu não quero fechar a conta aqui só a vida ministerial. Não. Uma vez vieram me perguntar, ou uma vez perguntaram a alguém muito sábio, qual é a profissão que dá dinheiro? Sabe o que foi que o sábio respondeu? A profissão que vai ter de você é a sua dedicação. Tem gente que abre a boca e fala, nutricionista não ganha dinheiro. Eu conheço nutricionista rico. Aí tem gente que fala, psicólogo não ganha dinheiro. Eu conheço psicólogo rico. Aí tem gente que diz, quem faz administração não ganha dinheiro. Eu conheço gente que fez administração e é rico. Eu conheço
Eu conheço gente que fez um curso, que tem gente que julga e hoje é milionário, e tem outros que fizeram medicina e roda de Uber. E você olha para mim e fala: pastor, mas o que é que fez? Dá certo ou não? Dedicação, foco, eu sei que está parecendo palestra de coach, mas é porque Deus, ele tem sobre tudo na nossa vida, e você precisa compreender o que Deus está falando com você. Eu tenho um propósito para você em todas as áreas da sua vida. Eu tenho um propósito para você em todas as áreas. O irmão quer fazer unha? Faça, mas faça se dedicando a fazer. Quer ser cabeleireiro? Seja, mas seja se dedicando a fazer. Um dia desse eu estava pregando em Aracaju, nós estávamos indo para a igreja, e aí veio um rapaz, eu tomei um susto, uma bandeja de prata, vestido como um garçom. Sério, eu parado, o carro parado no semáforo, ele vestido de garçom, gravata, todo bonitinho, uma bandeja de prata, um lenço na mão esquerda, a mão direita, todo bonitinho, com a bandeja na mão aqui, a outra mão com o lenço, e ele caminhava, e eu fiquei curioso, eu falei: o que é que tem na bandeja desse homem? Esse homem está indo para qual restaurante? Eu fiquei procurando o restaurante que ele estava indo. Quando eu olhei para a bandeja dele, sabe o que é que tinha? Trufa. Ele estava vendendo trufa no sinal. Mas ele estava tão entregue àquilo ali, que eu olhei para minha esposa e falei: tu não está nem comendo doce. E eu nem posso comer, mas eu vou comprar. Nem que eu dê todas as trufas que eu comprei na mão dele, mas eu vou comprar. Só pela dedicação dele. Vocês compreendem? Aí você chega não estou falando mal de profissão nenhuma, eu só estou fazendo uma comparação. Aí você chega na sala de um médico, ele nem olha para a sua cara, ele lhe trata de qualquer jeito, ele faz de qualquer forma. E aí você olha e fala assim: quem é que está mais propício a sucesso? O vendedor de trufa. Porque sucesso não é sobre quanto eu ganho, é sobre o propósito que eu exerço. Oh glória! É por isso que Deus está dizendo: você quer ser próspero? Você quer? Não basta dar o dízimo. Você quer ser próspero? Não basta devolver o dízimo, não basta ofertar. Isto é uma parte do todo. Devolve o dízimo, dá a oferta, deita numa rede o dia todo e não trabalha, para ver se a prosperidade chega. Não existe prosperidade para preguiçoso. Não existe prosperidade para covarde. Prosperidade é resultado do trabalho, do suor do teu rosto e da entrega que você tem. É por isso que Deus esta noite está olhando para nós e está dizendo: foca naquilo que eu dei para você fazer. Eu estou pregando para gente aqui que você faz coisas, que tem gente que olha para você e fala: gente, tem gente que fez curso e não sabe fazer isso. Tem gente que estudou mais do que você e não resolve isso. Tem gente que tem tanta coisa, e você pega esse talento que Deus te deu, sabe o que é que você faz? Você não valoriza. Você fica olhando para um lado e para o outro, e você não foca naquilo que Deus te ensinou. Quem te ensinou a fazer esse bolo foi Deus. Quem te ensinou a fazer essa unha foi Deus. Quem te ensinou a fazer essa comida foi Deus. Quem te deu essa inteligência para construir essa casa, para vender esse negócio, foi Deus. Seu problema é que você está procurando coisa onde não tem que procurar. Pega aquilo que Deus te ensinou e se dedica ao que Deus te ensinou, que tu vai ver Deus abrindo as portas para você. Aleluia. Não quero ser melhor do que ninguém. Longe de mim. Que Deus me cubra de toda graça dele, para que a soberba não tome conta do meu coração. Quem me conhece de perto sabe que eu não falo isso aqui com soberba. Eu sou chefe de gabinete de um vereador. Os irmãos sabem disso. Eu trabalho dentro da Câmara de Vereadores e na nossa equipe tem 4 advogados. 4. Sabe quem faz todos os projetos de lei? Sabe quem redige toda a legislação e quem interpreta as leis quando ela precisa ser votada? Eu. Nunca entrei numa faculdade de Direito. Nunca fiz uma faculdade de Direito. Minha esposa está aqui e ela nunca deixaria eu mentir. Na matéria dela de constitucional, quem ajudou ela a fazer a prova fui eu. Meu sonho era fazer direito, mas eu decidi me dedicar à obra de Deus. Na época, se eu tivesse feito, talvez nem crente eu era hoje, porque eu estava muito fraco. E eu sei que aquilo não era o que Deus queria para mim naquele momento. Só que no dia que Deus abriu a porta para que eu trabalhasse onde eu trabalho hoje, eu olhei para Deus e falei, eu disse: Deus, o Senhor me deu algo
que eu sei que foi o Senhor que me deu. Sabe o que foi que Deus me deu? Uma cabeça grande. Eu sou cabeção e curioso. Sou. Eu olhei assim e falei, eu disse, Deus, tem 4 advogados aqui e eu vou mandar nos 4. Mas o Senhor vai me dar sabedoria para saber fazer tudo o que eu tenho para fazer aqui dentro. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo falar aqui? Eu olhei para Deus e falei, Deus, eu não quero usar inteligência artificial. Eu não quero usar nada, eu quero usar só a inteligência que o Senhor me deu. Eu só quero que o Senhor... Eu olho às vezes para algumas coisas. Tem gente que quando me para, quando eu termino de pregar, olha para mim e fala, pastor, como é que eu faço para pregar assim? Me ensina. Sabe qual é a minha resposta? Descobre junto comigo como é. Porque eu não sei. Se eu te falar que eu tenho o conhecimento para saber como pregar, eu não tenho. Eu estudei. Eu me dediquei. Mas se eu te disser que eu tenho uma receita de bolo pronta aqui, ó. Não, eu vou te dar essa receita de bolo e você vai pregar melhor do que eu. Eu não tenho. Eu não sei como é que é, pastor. Como é que o senhor faz para fazer as mensagens? Não sei. Porque tem mensagem que eu prego aqui que eu fiz em 10 minutos. Em 5 minutos, lendo a Bíblia, eu abri a Bíblia e o Espírito Santo me mostrou aquilo que eu tinha que falar. E claro, naquilo que eu estudei, ele foi me guiando. Mas você se compreende o que eu estou querendo falar? Hoje talvez a minha dedicação não seja metade do que era. Mas com 8 anos de idade eu olhei para o meu pastor e falei, eu quero entrar no curso de obreiros. 8 anos, eu tinha 8 anos de idade. E ele, tu é um menino? Eu falei, mas eu já prego. Me botou com 8 anos, com 12 anos eu entrei no seminário teológico. Meus pais tiveram que assinar uma carta, porque eu não tinha nem idade para entrar. A pessoa mais nova do seminário tinha 25 anos e eu com 12. E sabe o que foi que o professor fez comigo? O professor olhou para mim e falou, vou deixar você entrar com uma condição, você não pode tirar uma nota abaixo do que 9. Eu concluí o bacharel em teologia com 10 em todas as matérias, com 12 anos. E você olha para mim e fala, mas pastor, o que é que o senhor tem? Eu falo, não sei, não tenho nada, irmão. Eu sou melhor do que você em quê? Eu sou melhor do que você em quê? Eu estou onde eu quero? Não estou. Eu estou onde Deus vai me levar? Não estou. Eu sei que Deus vai me levar muito longe. Pastor, isso é arrogância? Não, é certeza, é convicção de propósito. E o muito longe que eu estou falando, eu não estou falando de Estados Unidos, de pregar para 50 mil pessoas, porque pouco me importa. O longe que eu falo é o longe dentro do propósito que Deus quer, porque existe sucesso dentro da favela. Existe sucesso na viela e existe gente falido nos grandes estabelecimentos. O Espírito Santo essa noite está dizendo, eu te dei inteligência. Pastor, não sei pregar, mas tu canta. Eu queria saber cantar, mas tu sabe, eu não sei. Eu queria cozinhar que nem você cozinha e você sabe. Eu queria trabalhar que nem você trabalha e você trabalha. Tem gente que queria ter exatamente o talento que você tem e Deus te deu, e você fica procurando na esquerda e na direita o que é que vai fazer você crescer. Deus está dizendo, Davi, afunde a pedra eu te dei. O que falta em você é coragem para olhar para esse gigante e dizer, Deus me deu uma ferramenta, eu vou conquistar. Alguém crê nesta palavra aqui? Então levante a mão para os céus que eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu estou pregando para empresários de sucesso. Estou pregando para gente que vai prosperar de verdade. Eu estou pregando para gente que vai crescer de verdade. Deus está dizendo, não é alguém que vai abrir a porta para você, mas é a ferramenta que eu te dei que vai abrir as portas necessárias para a tua vida. Os céus esta noite está dizendo, mantém convicção da ferramenta. Não olha para trás. Não olha para trás, não olha para a esquerda, mas não olha para a direita. Prossiga para o alvo, prossiga para o alvo, prossiga para o alvo. Glória, fique de pé, por favor.
Aleluia. Aleluia. Poderoso Deus. Feche os seus olhos onde você está e comece a orar a Ele. Fale com Ele e diga: Deus, me faz manter o foco. Poderoso. Fala com Ele: Deus, não permita que eu desvie no meu propósito.